Então vamos para a primeira pergunta. Bruna, o que é a luta antimanicomial no Brasil e quais são os principais objetivos da luta antimanicomial? A luta antimanicomial ela é um movimento político, né? A partir mais ou menos no Brasil, a partir de 1910, né? A gente teve um cenário muito crítico, que as pessoas que fugiam de alguma maneira pela normalidade que era dita, né, na sociedade, né, pessoas que tinham relacionamentos homoafetivos, pessoas que de alguma maneira, né, tinham algum relacionamento extraconjugal, principalmente mulheres, em sua maioria negros, né, e a gente não pode distanciar o luta antimanicomial e comparar os manicômios, os presídios com os navios negreiros, porque é uma questão de desigualdade social também. E nesse movimento, né, foram criadas grandes instituições financiadas pelo governo, outras privadas, que eram a principal referência para o acolhimento a essas pessoas e o cuidado em saúde mental. Mas o que não se era realizado nesse período era esse cuidado que a gente estava procurando, né? Essas pessoas em sofrimento precisavam. E o pior ainda, né? Muitas pessoas que não eram para estar ali acabavam estando ali devido ao moralismo da sociedade da época. A gente ainda tem esses resquícios até hoje. Então, foi um movimento político diante desse... Eu amo palavras que eu mesmo começaram a estudar. Quais são os marcos históricos? Eu coloquei essa pergunta porque eu acho que Sobral é simples, né? Começa aqui. Os marcos históricos da luta antimanicomial no país e quais são os principais desafios enfrentados pela luta antimanicomial no Brasil. Então, Sobral praticamente é o centro desse mundo. Com certeza, Beltrano, muito importante isso que você fala, porque de fato, sim, Sobral teve seu protagonismo desse movimento, né, da luta antimanicomial, dessa reforma. No município de Sobral, né, os principais marcos foi, desde a década de 70, 80, a gente tem esse hospital privado com financiamento municipal, né, que era o Hospital Manicômio Guararapes, é importante que a gente chame de manicômio. E em 1999, a gente tem um paciente muito conhecido, já ensinando por vocês, que é o Daniel Chimenez Lopes, né, que é um paciente natural de Varjota, que teve residentes internações no município de Sobral, dentro desse manicômio, que é o Manicômio Guararapes. E numa dessas internações, né, ele sofreu uma série de violências e negligências e chegou a óbito, né. O caso do paciente Daniel, outros pontos de cuidado além daquilo que existia apenas no hospital. E aí, a partir daí, que se cria todo um cenário para que a gente venha a ter posteriormente o Centro de Atenção Psicossocial. Ainda em 1999, a gente teve uma junta interventora de profissionais de saúde no município de Sobral, entre 1999 e 2000. Essa junta interventora foi ao Manicômio Guararapes, né? E a gente tem nomes muito importantes, conhecidos até hoje, né? Fernando trabalhava dentro, até o Fernando, que é o nosso artesão da saúde mental, né? Ele trabalhava dentro do Manicômio Guararapes. A Minda, que é uma das gerentes aqui da atenção primária, teve nessa junta interventora, e o nosso querido Sérgio, que é gerente da residência terapêutica. Ele fez parte dessa junta interventora junto a outros profissionais de saúde. Então, eles foram para dentro desse Manicômio Guararapes para tentar fazer um diagnóstico daquilo que estava acontecendo. E aí identificaram que várias pessoas que estavam lá não tinham mais referência nenhuma de família, de endereço, de dados como idade, nome, cuidado era extremamente precário. Então, assim, essa junta interventora começou a ver as possibilidades daquelas pessoas que estavam ali, quem conseguiria receber alta e quem não tinha condições nenhuma de receber alta, né? E aí foi a partir daí que foi começando a se estruturar os serviços da RAISB, né? Essa rede de atenção integral hoje. Então, ainda no ano 2000, né, é importante colocar que após essa junta interventora, né, dá todo o suporte para que em 2001 a gente já comece o funcionamento do CAPS, Daniel Chimenez Lopes, a gente comece, né, ao funcionamento da residência terapêutica lá na Renascer, que a gente tem, né, hoje, vocês devem conhecer. E aí, a residência terapêutica lá Renascer, ela é um dos pontos muito importantes dessa rede de saúde mental,
porque são justamente os pacientes cronificados que estavam dentro do manicômio Guararapes, que não tinham condições de receber alta, né? Na verdade, até tinham condições de receber alta, não tinham esse suporte territorial e familiar para acolhê-los. Aí eles tiveram como referência de moradia a residência terapêutica, e muitos moram lá até hoje, mesmo que a residência tente trabalhar na perspectiva, né, de reinseri-los, né, dentro do seu território. É algo muito desafiador, né? Reconectá-los à família, né? É um grande desafio. Mas é bem... Você falou que são pacientes cronicamente que já não conseguem, né? E você acha que se deve ao tratamento recebido no Guararapes? Olha, a gente tem isso. Muito importante essa pergunta. Assim, a gente acredita, né? Eu não estive nesse período, mas a gente teve outros casos. A gente acredita que a forma de tratamento pode sim impactar muito no desenvolvimento, né, na evolução da doença, né? Do diagnóstico ou do processo de sofrimento. Então, sim, as formas utilizadas de tratamento podem influenciar. Estamos em perguntas de tratamento de pesquisa, uma curiosidade. Apesar de vários casos de Guararapes, de agressão e tal, né, de holocausto, etc., por que se deve ao fato de Damião Ximenes? Por que a família que está atrás? O que foi? Porque já há tantos óbitos, mas por que Damião Ximenes? Damião Ximenes, né, pelo que a gente lê e conhece um pouco, eu tenho contato com uma das irmãs dele, que é a dele, né, que é a Lília, e tem outra irmã que é assistente social, então eles tinham um pouco de conhecimento dos direitos dos usuários desse tipo de serviço, né? Então, por a família ter esse certo conhecimento, ser uma família que tinha contatos políticos importantes na época, eles conseguiram colocar à frente toda essa situação que Damião passou, né? E acabou dando luz a vários outros casos. Eu tenho outros marcos também, se vocês acharem importante, a gente dá continuidade. Claro. Depois o escritor pode fazer também, mas aqui a gente está... Ainda na pergunta 2, né, que o Mesquita fez sobre os marcos, né, é importante citar, tem que ser, né, promover a autonomia, mas aí o centro desse cuidado é o CAPS. Então, como é que o CAPS vai promover a autonomia, contato com o território, se o CAPS é um serviço que às vezes é para a cidade inteira, não é como as unidades dos centros de saúde da família que está em todo o território. Então, foi muito importante a implantação dessa portaria que institui a CAPS, porque ela diz que o CAPS é um nível de atenção especializada para paciente em situação de sofrimento extremamente grave. Mas o Centro de Saúde da Família também é responsável pela saúde mental e políticas sobre drogas no nível para os pacientes leves e moderados. O SAMU é a referência quando a gente identificar uma situação de crise, de risco, acionar para levar o paciente até a unidade de referência do cuidado. A UPA, né, ser essa porta de entrada, né, para a observação. A residência terapêutica ser outra estratégia, a unidade de acolhimento. E o centro de atenção social ser parte dessa rede. Parte dele vai ser feito cuidado de saúde mental, mas eu preciso da responsabilidade dessas outras unidades, né, de saúde, SAMU, UPA, Centro de Saúde da Família, né, para que esse cuidado realmente possa ser efetivado. Isso foi lançado em 2011, nós estamos em 2023, e é um dos nossos maiores desafios conseguir que isso seja efetivado. Se eu não me engano, começou com R$350, hoje está entre R$550. É um incentivo financeiro para ajudar com as coisas básicas, né? Compra de medicação, higiene pessoal, para dar as condições mínimas para aquelas pessoas viverem após esse período, né, tão sombrio do sofrimento. Em 2005, a gente tem um marco importante no município de Sobral, que é o início das atividades do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né, que faz parte dessa rede hoje que a gente acessa. Em 2008, a gente tem também algo muito importante, que é o início das atividades da residência médica em psiquiatria em Sobral. Em 2010, a gente tem a segunda conferência de saúde mental. A primeira a gente não conseguiu identificar exatamente a data, né, mas a segunda aconteceu em 2010. Em 2011, né, a gente tem
uma portaria nacional, né, do Ministério da Saúde, que vai implantar isso que a gente chama hoje de rede de atenção psicossocial. E aí, o cuidado de saúde mental não fica só nos CAPs, porque as pessoas que estudavam sobre saúde mental, política sobre drogas, começaram a entender que, ok, fechei os manicômios. Agora os cuidados de saúde mental vai ser no CAPS. E o CAPS tem várias diretrizes, né, norteadoras de dizer sobre o cuidado. Né? A gente tem, em 2013, também o início da residência, né, multiprofissional de saúde mental em Sobral, que é muito importante esse processo de residência, né? Oxigênio os serviços, né? Eles trazem questões políticas, né, importantes para serem discutidas, eles movimentam o serviço, eles trazem o cuidado, a criatividade, eles ajudam a politizar os profissionais que estão inseridos ali. Então, é muito importante a gente poder contar com as residências. Em 2016, a gente tem o início da residência de medicina da família e da comunidade, também no território de Sobral. Em 2019, né, aí nessa frente, Paulo Gines, Zezinho, a gente tem a implantação da unidade de acolhimento em Sobral. Também em 2019, a gente tem o início das atividades da UPA. Também em 2019, né, a gente tem o início do NAPS, que é o Núcleo de Atenção de Prevenção ao Suicídio, que é um núcleo da rede de saúde mental que estuda e monitora os casos de notificação de suicídio no município de Sobral. Então é uma estratégia muito potente, mas que precisa ser investida mais, né, ter condições para que essas pessoas, entendendo também que o NAPS não vai dar conta sozinho das questões do suicídio. A gente precisa da corresponsabilização de todos os outros setores. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui, mas a gente também teve em 2021 a implantação do CAPISI, que é uma multa, né, do Conselho, dos usuários, dos trabalhadores da saúde mental há muito tempo. Então a gente começou iniciou as atividades do CAPISI, né? Estamos aguardando resposta do governo federal para mandar um recurso financeiro, que atualmente é puxado né, pelo Tesouro Municipal. E é isso, se eu esqueci algum detalhe, né, a gente vai conversando no decorrer desse momento. Eu aprendo dar uma aula, eu aprendo pra caramba. E só para reforçar, né, teve em 1999 o início da residência em saúde da família, que foi assim, um grande marco para montar a estratégia de saúde da família, que é essa organização que a gente tem hoje nos postinhos de saúde que a gente tem no nosso território. E assim, tudo isso acontece, existe, né? Tem um documento que fala sobre a rede, tem essa linha do tempo, e é muito importante todos nós sabermos, né, o que foi que aconteceu antes desse momento que estamos hoje, né? Por isso, essa sua pergunta foi muito importante. Isso pode me gerar um sofrimento. Então, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico é totalmente responsável pela questão da saúde mental. Se eu não tenho um transporte para chegar até o meu serviço, então eu tenho uma Secretaria de Trânsito que é corresponsável pela saúde mental. Se eu tenho condições boas de educação, né, a Secretaria de Educação é totalmente responsável, né? A Secretaria de Cultura é responsável, a Secretaria de Esporte e Lazer é responsável. Então, que essa luta antimanicomial não seja algo apenas nosso da rede de saúde mental, política sobre drogas. Seja algo que a gente consiga adesão dos outros setores para entender a complexidade que é essa reinserção e essa reabilitação psicossocial. E que a reforma não vamos, eu acho que a gente vai passar por esse mundo e ela ainda vai estar acontecendo. A reforma ainda está em curso, né? Ela não está finalizada. E que bom que ela ainda está em curso, porque a todo momento a gente muda como sociedade e a gente tem que estar colocando as nossas necessidades em pauta. Excelente. Quais são as principais críticas e controvérsias em relação à luta antimanicomial? Assim, diante do conhecimento, né, que eu busco ter em relação a esses movimentos da luta antimanicomial, né, é muito importante que esse movimento seja, principalmente, né, a frente seja os usuários, trabalhadores e familiares, que são, de fato, as pessoas que estão recebendo assistência ou estão executando a assistência. Eu acredito que a gestão em si, ela deve ser responsabilizada em cumprir as exigências e as necessidades
que essas pessoas estão sentindo na ponta, dentro desses serviços, né? Então, não é algo que tenha que ter à frente de gestão, é algo que tenha que ter à frente de quem recebe assistência, de quem articula e efetiva essa assistência dentro dos serviços. Porque é, de fato, quem vai entender a realidade de tudo isso. E uma das grandes controvérsias é achar que a voltante manicomial, né, é algo apenas da saúde mental. Né? E, assim, algo até importante, porque a gente fala saúde como um todo. E saúde mental é saúde como se não fizesse parte desse todo, né? Então, a gente tem um longo tempo ainda para desconstruir isso. Porque se eu não tiver com emprego e caminhando assim, para o fim, a gente tem, em 2020, a unidade de internação psiquiátrica do Estevão, né? Ele consegue ficar habilitado com a portaria, que é a portaria 148, como serviço de referência hospitalar. E aí tem uma série de obrigações, né, que a unidade de internação psiquiátrica precisa se adequar para ser esse serviço hospitalar de referência. Também é algo muito desafiador, mas a gente tem, né, caminhado para tentar conseguir tudo isso. Em 2021, né, a gente tem aí uma equipe própria do PNAISAG, que é uma política nacional de atenção integral à saúde do adolescente em conflito com a lei e em regime de internação nos centros socioeducativos. E aí é importante porque a gente vai ter um profissional que vai estar dentro dos centros socioeducativos, olhando, né, as condições de mesmo, as condições dignas de cidadania que aquelas pessoas, aqueles adolescentes estão acolhidos nessas instituições. E aí a gente tem em 2022 a Conferência Municipal de Saúde Mental, que eu acho que é a terceira conferência, e vocês já estavam lá, né, muito importante, né? Foi algo muito bacana, né? A gente teve a presença do Paulo Amarante, que é grande referência, né, em reforma psiquiátrica na América Latina. E aí, em 2023, a gente tem um momento importante, que vocês também são protagonistas, que é o início das atividades do Centro de Convivência. E o que a gente está fazendo aqui é saúde mental, né? Tudo é saúde mental, se você for ver, né? Tudo. E, Bruno, quais são as principais alternativas propostas pela luta antimanicomial para substituir o modelo tradicional de tratamento psiquiátrico? Quando a gente vai conversar sobre saúde mental, geralmente se centraliza o cuidado em duas categorias, né? E a gente tem que desconstruir isso, né? Que geralmente é a categoria médico-psiquiatra e a categoria de psicologia. Então, muitas pessoas acham que fazer saúde mental, ter um cuidado de saúde mental, é passar por uma consulta com um médico-psiquiatra ou um psicólogo. Se não for isso, fui no CAPS, não passei pelo médico psiquiatra nem pelo psicólogo, não adiantou de nada. Então, quando se começa os CAPS, né, e se fala da importância da equipe multiprofissional, já é um entendimento que várias outras categorias podem efetivar esse cuidado. Né? Então, é extremamente importante. Um dos maiores impactos que a gente teve no espaço da crise, que em Sobral é a unidade de internação psiquiátrica do Dr. Estevão, poucas categorias conseguiram fazer o que a categoria do profissional de educação física fez, com momentos coletivos de movimentação do corpo, de conhecimento sobre esse corpo, né, de cuidado. Então, o esporte que libera hormônios, né? Você está produzindo hormônios, você está fisiologicamente, né? Tudo lá. E aí a gente tem um grande desafio, né? A gente não pode dizer que tem aquele profissional de educação física, né? A gente tem que, de fato, quando a gente precisa do psicólogo, a gente precisa do profissional de educação física. E quando a gente é importante no psiquiatra, a gente precisa da outra categoria, que é o serviço social. Gente, o que é a rede sem a categoria de serviço social? Que vai trabalhar com socialização do usuário, que vai trabalhar sobre as questões socioeconômicas do usuário, as condições que ele se encontra no território, né? A possibilidade de benefícios, né? Então é extremamente importante, né? E a gente como rede, né, como gestão como um todo, precisa ter a sensibilidade para isso, mas só sensibilidade não se faz saúde, né? Tem que ter a responsabilidade de conseguir se efetivar, né, que essas categorias estejam em número suficiente dentro dos serviços. É um grande desafio, porque existem questões financeiras difíceis.
A gente sabe qual é a rede de saúde mental ideal que a gente precisa. Mas o cenário econômico de financiamento que a gente tem nessa rede não condiz com o que a gente tem escrito, com o que a gente tem nas nossas cabeças e com o que a gente monta em várias frentes. Tudo, de alguma forma, é dinheiro. É uma coisa que eu tenho observado é que, historicamente, né, essas pessoas com sofrimento mental sempre foram desrespeitadas e esse desrespeito era uma coisa muito comum na rua, na sua própria casa, e essas pessoas recebiam insultos e essa violência não era considerada violência porque era uma coisa normal. Porque o diferente, no caso das pessoas que tinham sofrimentos mentais, que tinham comportamentos avessos aos comportamentos normais, essas pessoas eram como que castigadas. E no livro da História da Loucura, narra-se que as pessoas tidas como loucas das cidades eram expulsas, jogavam-se pedras nela até elas saírem da cidade. Esse é um desrespeito, uma cena muito forte. E eu noto que nesse movimento antimanicomial tem sido ao contrário. As pessoas com sofrimentos mentais têm recebido todo o respeito e, inclusive, tem gente que fala que talvez isso seja uma aberração para as pessoas que acreditam no pensamento lá atrás, que desrespeito a essas pessoas era algo comum. Então, uma das coisas que eu acho importante desse movimento é isso. Esse respeito dado por vocês e que a gente também tem direito à voz. Chegar no que vocês e a gente estão chegando hoje. Difícil é ter esse podcast, porque precisa da energia de todo mundo, não é só comprar isso aqui, o microfone, o celular. A energia humana também. Precisa de usuários politizados, precisa que a gestão dê espaço para isso, né? Precisa que tenha um suporte como vocês têm das pessoas que estão na pontas, né? Dimas, Claudinha, Tibiana, muitas opiniões. Setúbal, Felipe Setúbal, Bia, Clara Prado, Leira. Então, assim, eu acho que hoje quem a gente tem na rede na série E criatividade. Criatividade. E hoje quem a gente tem na rede, assim, são pessoas que compraram essa ideia, entenderam o que é ser profissional da rede de saúde mental, que é luta. Você não vai ser apenas profissional da saúde mental, a energia é muito maior. Você tem que ser militante pelo direito dessas pessoas. Então, eu sinto isso, essa energia, esse olhar para a juventude, para que é possível mudar o mundo. E por mais que a gente entenda que em muitos momentos não vai ser possível mudar o mundo, mas a gente precisa acreditar nessa possibilidade para avançar, que é isso que nos vai fazer movimentar. E não por ninguém. Ninguém. E aí a gente tem hoje um financiamento voltado para a internação, como foi nos anos 70, ou como foi desde 1910. Como é que a gente fala em reforma psiquiátrica e luta antimanicomial se hoje o que a gente financia é justamente as instituições asilares, né? Que são as instituições que os sujeitos têm que estar lá dentro para serem curados, ou socializados, ou recuperados sem sofrer. Não tem como. A gente fala bonito, a gente faz coisas lindas, mas o que nos dá a retaguarda financeira está fazendo totalmente o contrário. Aí fica difícil, né, a gente avançar. É um desafio para todo mundo. E bom que nós estamos nessa luta, né? Respeito da saúde. E em relação às perspectivas futuras dessa luta, né? Como é que você vê? Apesar de, às vezes, o cansaço da rotina, né, que acho que todos vocês também, né, mas eu sou entusiasta, assim, eu tenho muita esperança, porque eu acho que a gente pegou um momento de encontro de alma, assim. Acho que quem está na ponta do serviço, e os usuários que têm feito as frentes, eu acho difícil a gente ter essas... Não é coincidência, lógico, porque teve um trabalho. Dizer que a Assembleia vai ser uma prioridade, tem que ter data marcada no serviço, e a gente entende muito bem que a Assembleia é um espaço que, de alguma maneira, vai pressionar a gestão por melhores condições de cuidado, né, e de
estrutura física, de financiamento, é importante priorizar. É importante ter fixo o dia do psiquiatra primeiro lá. Também vai ter dia fixo da Assembleia do Usuário. Também vai ter dia fixo do grupo, mesmo a gente não conseguir dar as condições, né, ideais para que esses grupos aconteçam. É importante esses espaços terem sua prioridade dentro dos serviços, né? E isso são decisões também de gestão, apesar de ser diretriz do serviço. Mas é muito fácil desconstruir o que a gente tem hoje. É a coisa mais fácil. Fazer parte, né, disso, desse início desse movimento. E é isso. É importante que a Mesquita fala, né? E aí, Mesquita, a gente tem realmente, né, números, mais de 30 mil pessoas, né? Muito mais de 30 mil pessoas morreram. Existe o que aconteceu em Barbacena, né, Minas Gerais, é chamado como Holocausto brasileiro. Né? Então, assim, muitas pessoas morreram. Que a gente não enxergou, que a gente, até os profissionais que atuavam naquela época, não enxergava a gravidade, né, do que faziam dentro das instituições. E o mais grave, né, hoje a gente reproduzir práticas manicomiais. Porque o que a gente fez foi destruir o curso. O hospital, o manicômio psiquiátrico, ele não existe, ainda não existe locais que ainda existem, infelizmente, como espaço físico. Mas ele existe dentro da sociedade, na conduta de muitos profissionais, muitas vezes, na conduta da sociedade em geral, na conduta da gestão, algumas vezes, né? Achar que a gente vai decidir melhor cuidado, achar que o cuidado é centralizado em determinada situação, achar que a gente vai resolver, a gente vê também muitos profissionais angustiados que não conseguiram resolver a vida do sujeito, que vai direcionar uma determinada instituição, uma comunidade terapêutica, internação hospitalar e também dizer que hoje em dia, para essa nova geração, talvez essa coisa da militância e a politização talvez não seja tão atraente por conta das diversas informações e entretenimento que a internet está oferecendo, a tecnologia, e eu vejo nessa nossa participação da luta manicomial algo muito incrível, realmente, houve realmente um casamento aí nessa. E também dizer que assim, os profissionais têm os seus interesses particulares, mas isso vai de encontro a algo mais. Como posso falar agora? Vai algo mais para o lado do sindicato. Então, nós, usuários, também entendemos isso e nós devemos lutar para que nós somos as pessoas que mais sabemos sobre os nossos direitos. E muitos dos nossos direitos ainda não podemos falar abertamente por conta da cultura atual, que não aceitaria, acharia imoral. Mas eu acho que, embora a gente não esteja ainda não é tempo da gente falar o que a gente realmente a nossa voz, o que a gente pretende viver, a forma que a gente pretende viver, as escolhas, a gente não pode aqueles quais são as suas escolhas, e a gente defender isso também. Até a questão do lazer. Poxa, um indivíduo mora na rua e aí será que ele não merece ter acesso à cultura, ao lazer, porque ele tem uma vida muito desregrada, mora na rua, usa droga, passa o dia dormindo, enfim, isso são coisas que para a cultura passada é uma coisa imoral. Então, será que a gente futuramente vai defender um tratamento que, além do atendimento nos CAPs, essas pessoas só possam ter acesso à cultura, de fazer um evento lá na margem esquerda, por exemplo, e politizar aquelas pessoas que estão distantes, enfim. Vai nesse sentido aí que eu queria trazer aqui para a gente. E essa semana, né, essa 11ª semana da luta antimanicomial, ela é muito, muito, muito importante, porque a gente vem no cenário de há 2 anos em movimentos de conferências, né? E a gente saiu de um governo antidemocrático para um governo democrático, que tem, pelo menos, demonstrado
que vai ser importante a participação de quem acessa o SUS na construção do SUS. Então, por isso que a gente teve conferência de saúde mental, vai ter a conferência nacional, e tivemos um ano tão importante de conferência de saúde, né? Que é justamente o que vai dar subsídio para construir a política dos próximos anos. E, diante disso, o tema desse ano, né, principalmente do evento científico que a gente vai ter, vai ser discutir luta antimanicomial e movimentos sociais, né, com o protagonismo dos usuários, dos marcos dessa luta, principalmente no município de Sobral. Além disso, a gente tem um tema essa semana, né, que a gente tem uma frase, que é uma frase muito simbólica, do Rogério Martins, que é um artista, né, trabalhava com teatro e era acompanhado desde o CAPS-AD, era vinculado à Secretaria de Cultura de Sobral, né, e aí ele dizia que um dos vídeos do nosso amigo Douglas, né, Eu entendi. É isso. Sim. É isso. Vamos lá. Aí, Bruno, é um prazer ter você aqui, mais uma vez. Você dá um aulão, né? Aprendo pra caramba com você, diariamente. Obrigada. E obrigado por você ter esse olhar, essa sensibilidade sempre, né? Eu acho que, graças a você também, essa sua gestão, a gente tem essa força, tá? Tem essa força de falar, de poder usar os espaços para contribuir, né? Cada vez mais. Aí, gostaria que você fizesse um convite para todos para a próxima semana, porque daqui a pouco a gente vai dar a promoção, né? Faça esse convite muito especial, né? Gente, do dia 15 ao dia 19, a gente vai ter a 11ª semana da luta antimanicomial, que é um movimento artístico, político, cultural da rede de saúde mental e política sobre drogas de Sobral, né? E aí existe uma série de ações, né? Justamente para fortalecer essa ideia de que saúde mental não é uma consulta no CAPS, gente, CAPS é para ser meramente administrativo, cuidado é fora extra CAPS, né? Cuidado é uma unidade básica de saúde, cuidado é um centro de convivência futura, né? Se a gente tivesse, seria muito importante, um espaço extra CAPS, né? Mas que ocupando os espaços culturais. Exato, é isso também, né? Além de, eu quero convidar vocês, até a arte principal, né, foi construída pelos usuários do CAPS infantil, né, Infanto Juvenil Aquarela. Então foram eles nas oficinas dentro do CAPS que construíram a arte principal do momento, né, que fala sobre liberdade, né. E essa frase do Rogério, que vai ser o tema principal da semana, e as principais discussões, que vai ser o que vocês estão fazendo. E vocês vão fazer parte da mesa principal do evento científico, né? Porque vocês têm muito o que nos ensinar sobre movimentos sociais. Que a gente pode saber a teoria, né? De alguma maneira técnica, mas quem executa e os principais protagonistas disso são vocês. Estou nervosa. Mas é isso. Vamos ler a programação para os ouvintes, telespectadores, etc. Então vamos aqui para a programação da semana da luta antimanicomial. 15 de maio, segunda-feira, ação cinema da luta antimanicomial, o filme Alice e o Coração da Loucura, local Casa da Cultura, às 13 horas. No dia 16 de maio, terça-feira, ação caminhada da luta, local, concentração Praça da Coluna da Hora, às 7 horas. 17 de maio, quarta-feira, tardezinha da luta antimanicomial, local CAPS 2, Damião, às 16 horas. Dia 18 de maio, a gente vai ter uma roda de conversa na Universidade Federal do Ceará. E o tema da roda é a luta manicomial é todo dia. Um diálogo entre a comunidade e a universidade. Então, é uma mobilização dos movimentos estudantis, né? Que tem dado a importância dessa pauta da luta antimanicomial e proporcionou esse momento no lugar tão simbólico, que é a Universidade Federal do Ceará, para que se tenha essa discussão sobre essa temática, né? Nessa Semana da Luta. E outro também momento muito importante, né, é a exposição de artes na Escola de Belas Artes de Sobral. Então a gente vai ter as artes produzidas na Rede de Saúde Mental, né, nessa semana, no dia 16, vai ficar do dia 16 até o dia 22, se eu não me engano, né.
a gente vai fazer algumas divulgações digitais sobre esse momento. E aí vão ter artes dos usuários, né? Crianças e adolescentes do CAPS-I, vai ter artes do CAPS-AD, da UA, do CAPS-Damião e da Unidade de Internação Psiquiátrica. Então vai ser muito importante a gente, eles ocuparem esse espaço, né, que grandes artistas estão, e eles estão deles também, e esse espaço que a sociedade sobralice, né, de alguma maneira acessa. Então é importante a gente ocupar esse espaço também. Então, no decorrer da semana, a gente vai ter esse momento também na Escola de Belas Artes. Uau, que legal. Não sabia. Uau.